Batizar é Jesus. E com esse batismo vão vir dons. Tem pessoas que vão começar a falar em outra língua, na língua estranha, estrangeira. Tem pessoas que vão começar a profetizar. Tem pessoas que vão sentir um poder tremendo. É o batismo com o Espírito Santo que aconteceu naqueles dias. Vamos ver Atos 1, versículo 8. O que diz o texto? Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Eu agradeço aos irmãos por terem vindo, né? Realmente tem que amar muito Jesus, né? O feriado, podia estar com a família e vieram para ter o estudo. Deus os recompensa. Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude aqui é poder. Olha que coisa tremenda. Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Que coisa interessante. Jesus falou assim: ficar em Jerusalém, até ser revestido do alto. Ou seja, eles ficaram, eles foram obedientes. E ele falou assim: mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo. Isso é poderoso. Eu me lembro de um homem em que ele sofreu Silvânias, testemunho tremendo. Ele tem a mão mirrada assim, né? Ele era um halterofilista, ele era aqueles homens grandes e tal, e ele era muito vaidoso, até que chegou uma moça e falou assim: recebe Jesus para ir para o céu. Ele ficou bravo com a moça. E ele era eletricista, ele tomou um choque altíssimo, e ele ficou grudado, e o fogo veio queimando ele, e ele então foi internado, fez enxerto e tal, tem a mão mirrada, o Silvânias. Ele é lá de Recife, testemunho tremendo. Mas quando ele estava naquela situação que ele estava grudado, ele viu que ele estava morrendo, e ele viu então que ele estava indo para o inferno, e ele ouviu, ele falou assim: mas ninguém nunca me falou de Jesus. Daí, naquele momento, veio a lembrança daquela moça humilde que chegou para ele quando ele estava todo bombadão, todo fortão: recebe Jesus para ir para o céu. Por isso que é importante, meus irmãos, a gente ter esse poder conosco. Eu conheci uma mulher que era satanista. Ela falou assim: que poder é esse que você tem? Primeiro que eu falei que o único que tem poder é Jesus, não eu, sou um homem pecador. E esse rapaz então, ele pediu a misericórdia de Deus, e hoje ele é um pregador do Evangelho, ele tem a marca no corpo dele, né? A Silvânias. Mas é impressionante. E Jesus fala: vocês precisam receber poder do Espírito Santo, que vai vir sobre vós. Não é com a nossa força que nós vamos ser o quê? Testemunha. Vocês receberão poder e ser-me-eis testemunhas. Nós precisamos desse poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, que era onde que eles estavam, mas também em toda a Judéia, que era toda aquela região, como se fosse o estado, e também Samaria. Samaria era um lugar mais hostil para o judeu, e até os confins da terra. E é interessante, né? Como Deus faz, e Deus vai pegando aqueles que são deles, batizados com o Espírito Santo, né, Vânia? E vai levando para um lado, vai levando para outro. É como João 3 diz: é nascido do Espírito, é como o vento, né? O vento sopra e vai para um lugar, não sabe de onde vem nem de onde vai. Mas o fato é que, para ser testemunha, todo crente precisa de poder. Fala, minha irmã. Alguma pergunta? Alguma? As pessoas que são batizadas na água, quando que elas são batizadas pelo Espírito? São todas? Aí que está. Olhando para a experiência, nem todo aquele que é batizado na água nasceu de novo.
Porque o batizar na água é coisa que está na Bíblia, mas também a pessoa fala, o que eu preciso? Você tem que batizar e tomar Santa Ceia. O que eu faço? Faz a classe de doutrinamento, eu não sei se muitas deixaram de fazer isso, mas tem uma espécie de um discipulado que a pessoa, discipulado, ok. Daí a pessoa vai e faz. Agora, buscar é uma outra coisa. Buscar tem que vir com fome, tem que vir com apetite, tem que querer Deus, tem que querer ter uma vida com Deus. E assim eu fui lá, minhas irmãs, meus irmãos, lá numa favela. Eu fui com sede, eu falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu tinha pouco tempo que eu me converti, eu tinha 18 anos quando eu me converti. Eu acho que alguns meses depois, e eu ouvi aqueles jovens vir e falar assim, olha João, lá a gente vai, tem uma mulher que ora com a gente, acontece assim, acontece assado. Eu falei assim, eu também quero, eu não vou me conformar com isso aqui. Eu já tinha uma fome do Espírito Santo, mas eu queria mais. E o problema é esse, que muitas vezes as pessoas entram, batiza, toma Santa Ceia, se acomoda. A vida cristã, até hoje eu estou buscando, meus irmãos. Eu estou com 60 anos, já se passaram 42 anos, eu ainda tenho fome de Deus, eu ainda quero Jesus na minha vida, eu quero mais dele. E quem quer o batismo do Espírito Santo precisa disso. Teve um homem que ele viu o mover do Espírito Santo. Daí ele perguntou na igreja lá, mas como é que eu faço para receber isso? Eu quero isso, eu quero essa graça, eu quero esses dons, eu quero essa vida com Jesus. Daí o rapaz falou assim, você tem que buscar muito, tem que orar bastante. Daí ele falou assim, tudo bem, eu nunca orei bastante, mas hoje, a partir de hoje eu vou orar 1 hora por dia. Daí eu orava 1 hora, passou uma semana, nada. Ele falou assim, eu não orei bastante, eu vou orar agora 2 horas por dia. Daí começou lá a orar, nada. Terceira semana ele falou assim, eu vou orar 3 horas por dia. E começou a orar 3 horas por dia, dividiu, orava de manhã 1 hora, orava na hora do almoço dele, orava à noite, nada. Daí ele falou assim, eu preciso buscar mais ainda, eu preciso jejuar, eu preciso buscar a Deus. Daí ele começou a orar, e ele pegava o horário do almoço, comia a comida dele rapidinho, ia orar, ia buscar a Deus, ia falar, Senhor, eu quero. Então aconteceu uma coisa maravilhosa. Ele pegou, cumpriu o horário dele, ele trabalhava na Consul, ele chegou lá, começou a montar as peças lá nos refrigeradores da Consul. De repente veio uma glória sobre ele, um poder sobre ele. Ele começou a chorar, ele começou a falar numa outra língua que ele não sabia o que era, que estava acontecendo. Ninguém colocou a mão nele, não teve indução desse negócio de dizer, diz glória, sozinho. Daí os irmãos viram aquilo, ficaram meio que apavorados, né? Falaram assim, o irmão está dando vexame. Daí chegavam lá para ele, vem cá, iam pegar nele também, glória, assim, os dois se agarrando e chorando, e glória a Jesus. Daí os outros viram assim, e aqueles irmãos ficaram meio malucos, vamos lá pegar eles, iam pegar ele, daí glória, daí ficou um grudado no outro, parecia aquela coisa de eletricidade, e glória para cá, e chora para lá, e Jesus, eu preciso de ti, e aqueles homens. Daí veio o mais experiente, empurrou assim toda aquela turma grudada um no outro. Imagina isso acontecendo, levou lá para o banheiro. Daí veio o dono da empresa e falou assim, os meus funcionários ficaram loucos, eu vou chamar o sanatório. Daí tinha um lá que era mais maduro, falou assim, eles não são loucos, eles são trabalhadores, nunca chegaram atrasados, são um bom exemplo para o Senhor. O que está acontecendo aqui é que eles foram cheios do Espírito Santo. É coisa tremenda, mas sabe, precisa ter gana, precisa ter vontade. Se a pessoa falar assim, hoje é quarta-feira, hoje eu estou com dor na unha, eu não vou no culto. Hoje eu não vou porque meu marido gritou comigo, a minha esposa gritou comigo, vou ficar aqui, estou magoado. Nunca vai ser batizado no Espírito Santo. Nunca. Ser batizado pelo Espírito Santo é para crente raiz, não Nutella. É raiz, é aquele que quer.
pode estar chovendo canivete, está lá para buscar Deus, quer servir a Deus. Onde é que está o povo de Deus? Eu quero andar com o povo de Deus. Eu não quero andar com o povo que fala palavrão, não quero andar com o povo que me desvia da graça. Eu quero andar com o povo de Deus, com aqueles que oram, com aqueles que choram, com aqueles que sentem a presença de Deus. Quando eles começam a orar, eu começo a sentir a presença de Deus. Eu quero estar com esse povo, aleluia. Daí vai ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque quer. Não é nenhum favor para a gente deixar Jesus batizar a gente com o Espírito Santo, não. É um grande privilégio e o início de grandes coisas que vão acontecer. Por que tem muito crente xoxo? Tem muito crente xoxo. Tem crente que só vai no culto só no domingo. O problema de ir no culto domingo não é tão grande, mas tem crente que só lembra de Jesus no domingo. Vai na Santa Ceia. Ele pode cultuar a segunda vez. Exato, ele pode buscar em casa, ele pode chorar. Daí lá chega uma pastora Vânia da vida e fala assim: vamos no monte, vamos no monte. Ah, vamos fazer lá na Irmã Rosa, vamos fazer um café da manhã para orar, para colocar o joelho no chão. Eu quero isso. Esse é crente raiz, esse é crente que quer Jesus, e Jesus quer ele também. Deixar o novo entrar, deixar o velho entrar o novo. Eu disse assim, eu ligo na igreja central, todas as sextas de jejum, para falar. Sabe quantas pessoas vão Eu me pergunto se os 147 vão entrar no reino de Deus, minha irmã. A peneira vai. A peneira de Deus, sim. Vânia, a consagração lá, quantas irmãs vão de manhã? E olha que o horário é um horário democrático, das 8 às 9 lá, né? É, lá das 9 às 10 da manhã. Não, lá Lá vai umas 10. Sim, mas que horas é? 8 Das às 8 às 9. 8 a 9, não é uma coisa assim de 4 horas da manhã e 5, não. Das 8 a 9, já deu para acordar, lavar, tirar a remelinha e tal, aquela boca que acorda com aquele cheiro tão terrível, já deu para escovar os dentes e ir para lá, né? Já deu. Quantas pessoas vão? Numa capacidade, eu acho que 200 pessoas tem a igreja, né? Quantas pessoas vão? 10? 10, às vezes 8. Pois é. Mas tem 200 pessoas. 200 pessoas. Agora, Eu fico pensando que 190 está fadado, lógico que tem os que trabalham e tudo, mas percebe? Agora, tarde, quando o Carlos está fazendo o sanitário, meu irmão, parava ali, em cima dele. Eu comprei isso na direita, na frente, nós podemos fazer lá. Eu já estava estudando na casa dele. Do lado da casa tinha uma igrejinha, tinha uma quadra. E estava conversando e louvor, aí nós estávamos em uma tela. Glória a Deus. A gente sente a presença de Deus, né? Não é verdade? De manhã. à noite. Já colocou à noite para Então, minhas irmãs, meus irmãos, como é importante o crente ser batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro como foi. Me lembro que quando eu comecei a falar em outra língua assim, daí a moça olhava para mim assim e falava assim: não se esforcem em falar mais o português não. E eu passei a noite toda falando em outra língua com Deus, de joelho, né? Andava no dia seguinte, já acordava. E um detalhe: Deus nunca tira o dom da gente. E a Bíblia fala que aquele que fala em língua, ele edifica o seu próprio espírito, porque ele fala com Deus em mistério. É importante buscar o batismo com o Espírito Santo. Essa aula eu vou terminar por causa do horário, mas a gente vai estudar essa questão do batismo, dos dons,
a gente vai estudar propriamente ali, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os dons são 9. Então é interessante como as coisas de Deus são organizadas. Eles são dons de poder, de saber e de dons de saber, poder e de revelar, se não estou enganado. Aqui tem. Tem uma outra passagem também que tem os dons ministeriais. Sim, tem várias outras, né? Tem outras também. Mas ali dá bem detalhado dom de língua, dom de profecia, dons de curar, Isso, tá. dom da fé, né? Então, por exemplo, todos nós temos uma fé, porque a fé é mais ou menos assim. Tem pessoas que falam uma coisa assim que não é bíblica. Ah, minha fé, geralmente são pessoas que não são crentes. Eu tenho uma fé muito grande. Mentira. Biblicamente é Deus quem dá a cada um de nós uma porção de fé. Pode ser de um tamanho para mim, para as irmãs pode ser maior, mas dizer assim que eu tenho como se eu produzisse, isso não é bíblico. Mas existe o dom da fé. Aí é uma capacidade ainda sobrenatural sobre o sobrenatural. Sendo Deus aquele que derrama fé no nosso coração, Ele ainda dá para alguém uma capacidade ainda maior de crer. A palavra fé no hebraico é emunar. Aí vem a raiz amém. Amém significa eu creio, porque a palavra emunar significa crer. Louvado seja Deus. Vamos orar? Quer falar, irmã? O meu sobrinho Camilo, ele vai batizar agora em dezembro, assim, só assim. Ele fez teologia lá com o pessoal da Daniel. E ele veio perguntar para mim, por que eles querem passar um pouquinho para mim e falar você pecar, fazer isso e aquilo, eles sabiam para poder orar, para poder ser mais liberto dessas coisas. Isso mesmo. Está estudando, tá? Só para fechar, a simbologia do batismo é como um sepultamento. Então a pessoa morre para o mundo, ela é sepultada, as coisas velhas se passam, né? Agora, nós vamos continuar com a nossa natureza.